O governo faz a defesa da militarização. E quando coloca a partir da perspectiva da qualificação, da estruturação, que me parece muito que tem hoje os institutos federais brasileiros. Então, para mim, seria muito mais palatável e muito mais adequado trabalharmos, por exemplo, a federalização do ensino, porque o governo federal tem muito mais força, na verdade, para que nós possamos ter essa educação. E, por fim, como o meu tempo, de fato, é muito pouco, ministro, eu queria colocar, nós estamos vivenciando neste presente momento, eu, quando vi a carta, achei que era fake news, porque a gente vê tantos fake news aí. Digo isso porque sou defensora de criança e adolescente. Existe um princípio constitucional no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é claro, não submeter a criança a constrangimento ilegal. Então, no momento em que nós temos defasagem de idade séria no Brasil, falta de acesso ao ensino superior, creches inacabadas, que é um debate que nós precisamos fazer aqui dentro desta casa, quando nós temos uma alta taxa, por exemplo, de analfabetismo funcionais, nós temos uma carta enviada pelo Ministério da Educação para filmar crianças por conta do hino nacional brasileiro. Então, me parece uma inversão de prioridades. Me parece que o governo não está preocupado exatamente com essas deficiências e tentar encontrar uma alternativa para compensá-las. Me parece mais preocupado com comportamentos, com questões muito superficiais, com questões que, na verdade, não vai no cerne daquilo que é fundamental na educação brasileira, que é a qualificação do ensino, que é a apresentação, por exemplo, de um documento com as diretrizes básicas da educação brasileira, que a gente precisa entender o que é que efetivamente o governo tem para melhorar a educação brasileira, porque a gente só vai melhorar esse país, ministro, a partir desse olhar fundamental e dessa prioridade fundamental, que é a prioridade a partir da educação de crianças e adolescentes no Brasil. E aqui não quero entrar no debate sobre o hino nacional. O sentimento de patriotismo, o sentimento de nacionalidade, ele não é um sentimento que deve ser obrigado às crianças. Ele deve ser educado. As crianças, e aliás a juventude, devem se sentir livre para expressar seu sentimento de nacionalidade. A maior estupefação, e coloquemos as coisas no devido lugar, é recomendar que seja utilizada a consígnia do governo federal. A consígnia utilizada na campanha por parte do governo federal. Esta é a maior estupefação. A maior estupefação é levantar a possibilidade de filmar crianças, ofendendo a legislação pátria, notadamente o Estatuto da Criança e Adolescente. Objetivamente falando, ministro, onde o senhor estava com a cabeça ou sua equipe quando saiu esse comunicado? Continuando na mesma pergunta, Vossa Excelência aqui já se retificou, já se arrependeu, já disse que foi um erro, mas saiu um comunicado oficial no dia de ontem por parte do Ministério da Educação. A pergunta é se teve já um outro comunicado às escolas do país pedindo para desconsiderar. Podia até dizer, foi uma besteira tudo aquilo que nós falamos ontem, mas pedindo para desconsiderar o que foi veiculado ontem. Eu fico feliz se tiver esse tipo de comunicado. Porque, caso contrário, senhor ministro, é um flagrante crime de responsabilidade, de improbidade. Fere um mandamento da Constituição Federal, artigo 37, para o vosso conhecimento, que diz que um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Utilizar nas escolas a consígnia do candidato vencedor na última eleição presidencial não me parece que está de acordo com este princípio constitucional e muito menos me parece que seja patriótico. O comunicado de ontem, senhor ministro, foi tão absurdo, mas tão absurdo, que até o movimento Escola Sem Partido, que tem tido combate nessas casas do Congresso Nacional, a deputada Tabata Amaral é uma das testemunhas disso, emitiu uma nota condenando o comunicado, para ver em que nível de absurdo chegou o comunicado exarado ontem por Vossa Excelência, assinando como ministro da Educação. Outra questão que foi mencionada, a militarização de escolas. Bem, a opção cívico-militar, da educação cívico-militar em algumas localidades, em alguns municípios, por exemplo, aqui no vizinho estado de Goiás, temos 48 escolas cívico-militares. Como se deu?
desde 5 anos para cá, a partir da iniciativa de uma escola municipal. A escola municipal decide pedir ajuda à polícia, que destaca 6 agentes para que façam a parte administrativa da escola, ficando a parte educacional em mãos dos professores e do diretor ou da diretora da escola. Qual foi o resultado nestes 5 anos transitados? Muito interessante. Primeira coisa que ocorreu, onde se instalou a Escola Cívico-Militar, não apenas aqui em Goiás, mas vamos encontrar isso em outros estados da federação. Por exemplo, na Amazônia, vamos encontrar esse modelo. O traficante dá no pé. A polícia chegou, o traficante foge. Só com a saída do traficante já melhora o índice de violência. Desaparece praticamente. Cai a níveis assustadores o índice de violência. Então, a primeira consequência é muito positiva. Há uma tranquilização da sociedade civil. No seio dessa tranquilização, a disciplina organizada pela polícia no sentido de dar um regramento disciplinado para o funcionamento das aulas melhorou o espaço escolar. As crianças se sentem mais à vontade para estudar. E a família se aproxima da escola. É o que se está observando em Goiás, se está observando isso. A família se aproxima da escola. E nesse contexto surge um mutirão muito interessante entre famílias e escola para melhorar a escola. É corriqueiro hoje, nessas escolas, 48 escolas onde se montou o modelo cívico-militar, as famílias ajudam na melhora física da escola. As crianças se organizam em mutirão, elas próprias, para limpar a escola. Uma terceira qualidade desse modelo é que renasce o espírito cívico. Não é o militarismo, não é a violência, não. É o amor pelo Brasil. Moramos num país fantástico, com muitas riquezas, muitas possibilidades. O renascimento desse espírito cívico renasce num ambiente pacificado, onde a violência não dita a regra e onde o interesse pelo estudo começa a crescer. A única modificação curricular ocorrida nos lugares onde houve estas escolas cívico-militares é a adoção da velha disciplina Educação Moral e Cívica, que é denominada hoje Educação para a Cidadania, que deve ocorrer nas 4 primeiras séries do 1º grau. O que é necessário saber para ser brasileiro? Ser brasileiro é que torcer por time de futebol. Precisamos ter alguns valores que nos agreguem, fundamentais. E como são importantes os valores da nossa tradição, a começar pelo valor familiar. Queria a réplica. Vossa Excelência vai responder, ministro? Respondo, sim. Não, eu queria só colocar da minha preocupação, ministro, 2 situações só nesses 2 minutos que eu tenho aqui. Primeiramente, para mim, não combina, ministro, polícia, arma dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar, para mim, é um local de educação, de socialização. Inclusive, nesses ambientes de ressocialização, que são onde nós temos, por exemplo, adolescentes que cometem ato infracional, a gente faz essa defesa de uma forma inconteste, porque é através da educação que a gente faz transformação de vidas. Então, para mim, essa combinação não me soa bem. E eu digo isso aqui não é discurso, ministro. Eu trabalho há muitos anos com criança e adolescente. Trabalho com educação, trabalho nessa área de ressocialização e eu sinto isso na prática, o que isso evidencia na vida dessas famílias, sobretudo dessas comunidades onde o índice de violência é maior. Para a gente poder retirar essas crianças, a gente precisa de uma coisa fundamental que está no Plano Nacional de Educação, que Vossa Excelência ainda não falou, que é a questão da escola de tempo integral. Nós temos uma meta para chegar lá e essa meta, a gente não é possível que a gente vai criar outra meta aqui, não é? Então, assim, a gente não consegue chegar lá porque a gente não tem escola de tempo integral no Brasil. No Maranhão, nós não tínhamos uma sequer. O governador Flávio Dino fez 40 no prazo de 4 anos. Então, se a gente não tem escola de tempo integral, a gente não vai conseguir trabalhar o combate à violência, a redução da violência. E, por último, ministro, eu não ouvi do senhor, e eu espero do senhor até uma meia-culpa, uma explicação melhor do porquê daquela carta aos professores, não é? Colocando claramente uma situação de constrangimento legal a essas crianças e adolescentes. Então, insisto que o senhor faça um comentário sobre essa carta que foi apresentada pelos senhores professores. Cantar o hino nacional não é constrangimento, não. É amor à pátria.
Filmar as Segundo, crianças é filmar- ilegal. Inclusive, o ECA estabelece isso. Criança e adolescente tem que ter autorização A dos senhora me pais permite para que responder? essa gravação possa acontecer. Slogan de campanha foi um erro. Já tirei, reconheci, foi um engano. Bem, um engano, tirei imediatamente. E quanto à filmagem... Hein? Oi? E quanto à filmagem, só será divulgada com autorização da família. Certamente a lei... que Não precisa ser constava isso na carta, né, ministro? Não constava essa autorização dos pais. constava como algo implícito dentro da lei. Não? Isso não se faria à margem Ou da seja, lei. estava na sua cabeça. Na carta, não, né, ministro? Sim, muito bem. Então, O senhor vai consultar quantos pais? vamos... Eu só queria... Não me respondeu sobre o mais médico, menos médico.